Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, antes do jogo do Vasco da Gama, hoje haverá aí dois jogos do Machão da Gama. A gente simplesmente vai atualizar algumas situações que aconteceram nesta tarde envolvendo a situação aí de reforços do Vasco da Gama. A gente vai falar aqui sobre a questão do Adson, vamos abordar a situação do Juan Esforza e vamos falar aqui sobre Cuejá e a situação do Lúcio Rodrigues, tá bom, pessoal? A gente também vai dar uma pincelada aqui rápida na situação dos jogos de hoje, perfeito? Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, é o seguinte, daqui a pouco tem um jogo, é 19h30, a estreia do Vasco da Gama no Campeonato Carioca. O Vasco enfrenta a equipe do Boa Vista. A gente já sabe aí a escalação do Vasco da Gama para o jogo. O Vasco vai com Raul, Paulinho, Capasso, Miranda, Leandrinho, Deluca, Barros, Cocão, Marlon, Santos, Aureliano e Paixão, certo? Esse é o time do Vasco aí. Mais tarde, às 22h15, a gente estreia lá no torneio segue Rio de la Plata, né, o troféu Pablo Guinhaçu, né, o nome do troféu. O seguinte, o Vasco também já escalado aí pelo Ramon, certo? Chamando a atenção a situação do nosso Robert Rojas na lateral direita e, a princípio, aí, o nosso Paê no banco de reservas. Então, o time Léo Jardim, Robert Rojas, Medel, João Vitor e Piton, Zé Gabriel, Paulinho Prachete, Rossi, David e Vegete aí. Esse é o time do Vasco. Pessoal, agora a gente vai passar aqui informações atualizadas sobre a situação de determinados atletas. Vamos falar aqui sobre a situação primeiro do Adson, tá? O Adson estava previsto dele chegar hoje aqui no Rio de Janeiro. O voo dele ontem, Paris, Rio de Janeiro, foi cancelado, portanto, o Adson não chega hoje, tá? O Adson não vai mais para o Uruguai. O Adson vem direto aqui para o Rio de Janeiro. O jogador que o Vasco contratou junto ao Nantes da França aí, por 23 milhões de reais. A gente passa aqui a situação desse imbróglio, dessa questão aí envolvendo o Juan Esforza e também a situação do Cuejá. Tudo atualizado aí para vocês. Hoje a gente teve um pronunciamento muito importante que foi do presidente aí do New On Boys, certo? A gente vai colocar aqui com fonte para você, torcedor Cruz Maltino. O presidente do New One Boys não desistiu ainda da negociação. Ele, mais uma vez, foi tácito, informação que veio do jornalista Carlos Berbert, dizendo o seguinte: está nas mãos do Vasco da Gama. A proposta foi aceita aí e a gente simplesmente coloca aqui na tela para você, torcedor Cruz Maltino, certo? A gente vai colocar aqui para vocês. O seguinte, né? Vamos lá. Olha só. A gente vai colocar aqui para você, torcedor do Vasco, só um minutinho que a gente está ao vivo aqui, certo? Olhando sempre para cima para a gente poder seguir aqui a pauta. Então, vamos lá. O presidente do New One Boys, agora sim, sobre a transferência do Esforza, né? Informação que saiu agora às 1h08 da tarde, né? Sobre a negociação por Esforza, busquei informações direto com o presidente do New One Boys. O mandatário confirmou que a negociação foi cancelada, mas não descartou uma reviravolta. Tudo depende aí do Vasco da Gama. Então, deixou aí em aberto.
né? Se o Vasco quiser retomar as negociações, ele deixou as portas abertas. Parece que não houve um atrito assim, do jeito que a gente imaginava lá com o pessoal do New One Boys. Isso é até bom, tá? Para não fechar as portas. Mas hoje a gente tomou conhecimento que essa negociação foi cancelada porque o Vasco iria pegar esse dinheiro para colocar na contratação do jogador Lúcio Rodrigues, certo? O Liverpool do Uruguai está pedindo ali 12 milhões de dólares na contratação do jogador e o Vasco, né? Ia pegar essa grana, esses 5 milhões aí, e ia investir no Lúcio, né? É um absurdo, porque o Vasco não era para ter contratado o Alisson por esse preço, já que não tinha dinheiro, dava preferência para trazer o Esforza, deixava o Adson para lá, porque na posição do Adson tem jogadores aí, a gente não sabe nem se o Adson será titular. Então, não deu para entender essa questão muito bem. A gente vai colocar aqui também para você, torcedor do Vasco, com fonte aqui, para que você possa tomar conhecimento, para a gente também falar sobre o Gustavo Cuejá, certo? Então, está aqui, ó, desistência, né, do Vasco por Juan Esforza teria sido por causa aí de Luciano Rodrigues, né? Segundo a matéria aqui, o Vasco estaria dando preferência para poder contratar o atacante Luciano Rodrigues, que é visto como uma joia aí no futebol uruguaio, né, no futebol sul-americano, jogador de seleção olímpica aí, certo? Então, a prioridade seria aí, né, trazer o Gustavo Cuejá e também o Luciano Rodrigues, perfeito? Agora, a gente fala aqui sobre o Luciano Rodrigues, negociação muito delicada, muito difícil, até porque 12 milhões aí o Vasco teve que tirar o pé do acelerador na situação do Esforza, segundo essa matéria, para ir atrás do Luciano Rodrigues. E sobre o Cuejá, a tendência é que a negociação saia, certo? E é uma obrigação da 777 Partners trazer esse jogador. Por quê? Entre o Vasco e o Cuejá está tudo certo. O Alexandre Matos deixou tudo bem encaminhado. Essa situação envolvendo o Esforza não caiu bem e, com certeza, o Alexandre Matos não gostou, porque tomaram um tempo dele para ir atrás de uma negociação que depois ele próprio, né, por mais que o presidente lá, o Astori, o Inácio Astori, do New One Boys, tenha deixado a porta aberta, pô, deu aquela azedada na situação, com toda certeza, pelo que a gente conhece aí do Alexandre Matos. Sendo assim, meus amigos, o que acontece? É obrigação trazer o Gustavo Cuejá, porque já está desagradando o Alexandre Matos. Se desagradar aí o nosso treinador, o Ramon Dias, que é um pedido pessoal dele, ele bateu o pé e quer o jogador, vai dar problema aí. Então, a gente vai aguardar todas essas situações, porque agora a prioridade é, certo? Gustavo Cuejá e o Luciano Rodrigues, certo? Sabendo aqui que 77 é enrolada, por isso que as negociações ficam difíceis. E se fosse pelo Alexandre Matos, os dois já estariam aqui no Vasco. Os dois não, os três. O Esforza também, o presidente deixou as portas abertas para uma negociação futura, certo? Agradeço aí pela atenção de vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá, tá? Pré-jogo, vamos fazer na seita vascaína e vamos deixar o link, tá, para você, torcedor Cruz Maltino.